Bom dia, amigos e amigas. Nesta sexta-feira, 30 de agosto, eu gostaria de partilhar com vocês um trechinho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 até 25. Aliás, no dia de hoje nós começamos a escutar como primeira leitura a primeira carta aos Coríntios, e até o dia 20 de setembro, né, ou seja, praticamente uns 20 dias, nós escutaremos durante a semana sempre a primeira carta aos Coríntios, com os seus 15 capítulos, uma carta riquíssima, na qual Paulo dá indicações às comunidades que ele tinha fundado em Corinto, capital da província romana da Acaia, na atual Grécia, e indicações que, embora tenham sido enviadas para aquelas comunidades, elas mantêm assim uma atualidade impressionante também para as comunidades atuais, para todos nós. No dia de hoje, nós iremos então, como eu dizia, refletir um tema que está dentro de uma unidade maior. Essa unidade maior, ela vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 4. Vejam só que nesta unidade ampla, Paulo ele fala sobre a questão da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Naquela sociedade, a sociedade grega, era muito valorizada a questão da sabedoria humana, os discursos de sabedoria. Paulo fala aí da palavra de sabedoria. De fato, quando se estudava, os que estudavam, digamos assim, bastante até os níveis superiores, frequentavam as escolas de retórica. As escolas de retórica, elas ensinavam a bem discursar para convencer, assim, no âmbito do fórum, no âmbito jurídico, no âmbito político, na assembleia, e também no âmbito das festividades comemorativas. Muito bem. Chegando nesse contexto, Paulo ele vai deixar bem claro que ele não veio para apresentar discursos com a sabedoria humana, mas ele vem anunciar Cristo e Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e estultez para os gregos. Estultice, estultez. Vejam só, caros amigos e amigas, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Corinto, ele vem de Atenas, um pouquinho ao norte, não muitos quilômetros ao norte de Corinto, e lá, se nós lemos o capítulo 17 de Atos, Paulo, no Areópago de Atenas, ele tinha apresentado um discurso no qual ele tinha juntado, ele tinha unido, palavras de sabedoria, ou seja, procurando de fato apresentar em um modo elevado, com palavras de sabedoria, o Evangelho. E lá, com esse discurso assim elevado, Paulo ele não obteve um sucesso muito grande, de modo que, chegando em Corinto, ele diz assim: aqui eu não vou mais procurar apresentar discursos elevados para evangelizar, mas eu vou anunciar Cristo e Cristo crucificado. Repito, escândalo para os judeus e também estultez para os gregos. Muito bem. Vejam por que a cruz de Cristo, por que a cruz era um escândalo para os judeus? Porque, segundo Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 a 23, é dito: maldito aquele que pende de um madeiro. De fato, se alguém precisasse, por algum motivo, ser condenado da parte de Israel, essa pessoa ela era atada, ela era pendurada em uma árvore ou em algum tipo de poste.
e essa pessoa era considerada uma pessoa maldita, né? Era considerada uma pessoa maldita, que assim, de fato, depois é uma pessoa que tornava o solo de Israel maldito, né? Então, nesse sentido, quando Paulo anuncia Jesus de Nazaré crucificado como Messias, para os judeus isso é um escândalo. Como é que esse pode ser o nosso Messias? Por outro lado, para os gregos, primeiro que ser crucificado era para os escravos, para os pobres, não para os cidadãos e para os ricos, mas para os pobres que não tinham cidadania, para os estrangeiros, para os escravos, para os rebeldes. Então, em primeiro lugar, uma morte de cruz era extremamente desonrosa. Então, como aderir a alguém que tinha terminado numa cruz? Mas um outro aspecto também muito central, muito forte, é que na concepção grega, a alma ela é prisioneira do corpo. Por isso, quando a pessoa morre, digamos assim, finalmente a alma imortal se liberta do corpo. Nesse sentido, anunciar, evangelizar, é, que evangelizar e pedindo adesão a um crucificado que ressuscitou, né? Para os gregos não era uma boa notícia, era uma péssima notícia, porque ressuscitar tem a ver com o corpo. Então, daquilo que os gregos queriam se livrar, Jesus, depois de morto, ressuscitou e continuou, digamos, com seu corpo, claro, um corpo glorioso, como dirá depois Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Mas, enfim, de fato, por isso que para os gregos, quer dizer, não era boa notícia, era uma notícia péssima, que eles, em modo nenhum, iriam aceitar, né? Por isso que Paulo então diz, eu anuncio Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e estultice para os gregos. Porém, ele depois diz, para aqueles que, pelo contrário, entram na ótica de Jesus, na ótica do anúncio do evangelho, esses então encontram no crucificado salvação. Então ele até diz, a cruz de Cristo, para aqueles que se perdem, ela é uma má notícia, mas para aqueles que salvam, para aqueles que se salvam, ela é força de Deus, potência de Deus. E ali ele convida então os coríntios a que acolham a sabedoria que vem de Deus, sabedoria que é mais sábia do que a sabedoria humana, né? Ele diz assim, a estultice de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Vejam só, agora procurando também apresentar uma mensagem para o dia de hoje, para nós todos. Vejam só, aqui eu creio que a mensagem central é que nós não devemos confiar, em primeiro lugar, nas nossas forças, nos nossos dons, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, nas nossas conquistas, né? Mas precisamos colocar todos esses aspectos que também são importantes, porque são dons de Deus, colocá-los em união com a graça que vem de Deus, com os dons do Espírito Santo que vem de Deus. Aí sim, aquilo que nós fizermos poderá ser a favor da evangelização, poderá vir em favor da salvação nossa pessoal e também dos outros. Eu gosto de dizer também que nós não devemos, porém, confundir isso com relaxamento, né? Porque quando Paulo fala desses aspectos aqui, ele não está querendo dizer então que aquilo que nós fazemos tanto faz como tanto fez, ou seja, que nós não devemos também procurar uma excelência naquilo que nós fazemos. Mas ele está dizendo que, em primeiro lugar, precisamos confiar na sabedoria de Deus. É só a partir daí que aquilo que nós fizermos poderá também dar frutos. E também dizendo que, nesse sentido, que os critérios que o mundo escolhe,
que são os critérios que o mundo valoriza, que são os critérios do poder, do prazer, do ser, né, do ter, todos esses critérios, né, são critérios que para o mundo são critérios centrais, mas não são os critérios que vêm de Deus. Então, de modo que nós somos convidados, nós somos chamados como seguidores de Jesus a acolher a sabedoria, a força que vem de Deus e procurar então colocar os nossos dons à disposição, mas não no sentido de querermos ser fortes, querermos dominar, querermos ter influência, né? Mas é preciso que juntemos a sabedoria que vem de Deus, os nossos dons, procuremos fazer o melhor que nós podemos, mas para servir, não para aparecer, para servir, não para vencer. Vou até repetir, para servir e não para aparecer. Então, sim, aquilo que nós fizermos estará de acordo com a sabedoria de Deus. Eu desejo então que nós acolhamos neste dia essas palavras tão importantes do apóstolo Paulo para todos nós e para as nossas comunidades, e desejo que tenhamos um bom dia.